Olá, você que nos acompanha no Espaço Aberto pela Rádio Câmara Bauru, a partir do 93,9 FM, aqui no centro do estado de São Paulo, para toda a rede da nossa região e também na rede pública legislativa, nos canais abertos e fechados, a partir da TV Câmara Bauru, a primeira emissora público-legislativa de rádio e TV do interior do país. A gente vai falar sobre literatura hoje, porque você sabe que no Espaço Aberto a gente faz essa nossa missão pública de conversar com todas as linguagens culturais. A partir de uma editora que é de Mato Grosso, do Campo Grande, ela fala conosco de lá para cá, mas a gente vai conversar um pouco sobre esse universo interestadual a partir da visão paulista aqui com a Sloane Machado, dos caminhos que ela percorreu até chegar na nova publicação dela, o sexto livro, Tempo de Demolição. Mas antes que eu fale da obra, por favor, muito obrigado, Sloane, por conversar conosco aqui, direto em Teletrabalho. Eu que agradeço pelo convite, Nelson, e estou aqui à disposição, direto do Campo Grande. Muito bom. Você contou para a gente no briefing que você está na sua sexta publicação, né? Começou por contos, tem um livro infantil no meio dessa trajetória, é o terceiro romance que nos leva ao bate-papo de hoje. Mas para entender, você começou por qual gênero desses? Bom, é uma trajetória aí de 13 anos, né, que eu venho me arriscando aí com a escrita. Eu comecei com o gênero conto, né, eu escrevi, era época de blog ali por 2010, então eu tinha um blog e eu escrevia uns textos curtos e ia publicando ali. E aí fui misturando, assim, contos, crônicas, né, que é um limite bem tênue, assim, entre um estilo e outro e tal, e eu comecei a estudar mais, né, sobre a escrita, sobre as diferenças, e fui, nesses anos aí, investindo nisso, né, do estudo mesmo, que acho que a gente não faz nada sem trabalho, né, Lógico. então, Agora, o que desse período ainda, ou dessa escolha inicial para a gente entender, da sua fonte como leitora, fez com que você, por várias razões, naquele instante, deste caminho de 6 publicações, fossem para os contos. Mais especificamente ainda, que contos você citaria, ou que autor você citaria de bate-pronto aqui, que fala, olha, eu lia esse cara ou essa autora e isso de alguma forma me pegou? eu sempre gostei muito, a minha formação de leitora passa pela leitura de crônicas, principalmente ali na juventude ali da adolescência e tal, né? Então, tinha uma coleção, ainda tem nos sebos até hoje, o Para Gostar de Ler. Então, ele juntava, era uma publicação com vários volumes que juntava vários cronistas, né? Então, começa por essa coisa da crônica, porque me pegava isso do humor e a velocidade do texto, assim, sabe? Isso, eu acho que o humor, ele precisa um pouco de algo, de uma velocidade, né? Então, começa por aí, por essa leitura de Luiz Fernando Veríssimo, e daquela coleção Vagalume também, que daí, só que eram textos maiores, né? Então foi bem importante para mim essa época. Solane, tem uma expressão que todo bate-papo que a gente faz aqui no Literatura e Cultura, que ela acaba servindo de elemento, talvez até básico, sem ser óbvio, para todas as questões. A gente usa muito na literatura a ideia do surpreender, né? E surpreender pode ser um desafio para o autor, né? Na medida em que ele pode ter uma autocrítica. Eu estou querendo pegar a palavra surpreender sobre o seguinte universo para você compartilhar conosco. Até que ponto a psicóloga e a psicanalista Sloane não se cobra com esse desafio do surpreender, ou como ele está no seu cotidiano na hora de entregar um conteúdo quando você olha para sua obra? Uhum. Eu sou uma pessoa muito exigente, né? Então, e também, como com isso do estudo da psicanálise, que eu estou há 18 anos clinicando e tudo, é muito estudo envolvido, os casos e tudo mais. Então, tem uma exigência nisso de entregar um bom material ali, né? De conteúdo humano, de não fazer a comédia pela comédia, mas também de trazer ali o drama, né? Da existência e das dores, sem fazer disso um pastelão. Então, é sempre um desafio e de surpreender, assim. Eu acho que esse livro mais recente, ele veio diferente dos outros, porque ele vem com isso dessa acidez, assim. Então, eu acho que surpreende pelo o soco que você não está esperando ali, às vezes, né? Acho que o humor consegue fazer isso. Eu acho que por aí.
Tá, dos 6 livros, você contou que está no terceiro romance, o Tempo de Demolição, que a gente está aqui. Os outros, é só para a gente citá-los, para aí sim a gente aprofundar um pouco mais no Tempo de Demolição. Eles têm que temáticas ou que sugestões de reflexão? Tá, o primeiro deles foi publicado em 2017. Ok. O nome dele é Nau dos Amoucos, né? É uma nave louca, assim. Então, o tema dele é a loucura, que é um Tá. tema que sempre me incomodou bastante. E aí o segundo romance é O Voo Solo, que Hum. foi publicado em 2023. É um texto fragmentado, assim, é em primeira pessoa esse texto, de uma mulher que vai contando aí das relações na vida e das coisas de lá de trás, da infância, isso das marcas que ficam aí da história, né? E de como isso influencia nas relações atuais. Então, tem algo de uma relação mãe-filha também que é debatida ali, né? Tudo em primeira pessoa, o narrador. Então, são dois textos bem diferentes, porque esse segundo, ele veio de um jeito fragmentado, que os textos podem ser lidos individualmente, que eles fazem sentido individualmente, mas no conjunto eles montam um quebra-cabeça, né? São esses dois que estão aí já. E no Tempo de Demolição, você está em que caminho? É um caminho, ele é narrado em terceira pessoa, né? E é um texto que eu quis fazer com um narrador bem marcante, que fosse intrometido, que falasse da história ali, mostrando o viés dele, né? Com acidez, com um certo humor meio trágico, assim, uma coisa. Porque você pega algo da tragédia para fazer disso algo. Quando você olha de fora, talvez você consiga rir, né? Então é por essa via que eu caminhei nesse tempo de demolição aí. Tá, quando você olha para a palavra em si, né, por causa da semântica, as duas coisas estão postas e elas podem, de novo, a palavra surpreender do ponto de vista do conteúdo. Estamos sugerindo a curiosidade aqui para a literatura, com o ambiente das pessoas, lógico, conhecerem e mergulharem na sua obra a partir do tempo de demolição. Tempo, por si só, né, nos remete a este estado de coisas, se é passado, presente ou futuro, se eles se conversam entre si, você vai nos dizer. E demolição, do ponto de vista semântico, ela tem desconstrução, reconstrução ou outras coisas, você pode estar arrebentando tudo. Dito isso, o que o tempo de demolição você sugere que disse para você? Uhum. Foi um nome que a gente debateu, assim, se ia ficar esse nome ou não. Foi o nome que eu tinha escolhido. E a gente pensou, a pergunta era assim, se você tiver numa livraria, você compraria um texto assim com esse nome, né? Parece meio assustador, talvez, mas é uma demolição no sentido de, eu acho que nem vai no sentido da desconstrução, ele vai no sentido da queda mesmo, assim, né? Disso de como você falou, aí, do arrebentar algumas coisas. Que coisas são? São os ideais, né? Isso que é imposto pra gente. Então você tem que fazer tal coisa, né? Isso do universo feminino, você tem que casar, você tem que ter filho. Se você tem 35 anos e não tem filho ainda, já congelou os óvulos, cadê, né? Olha aí. Então, assim, vem trazendo várias coisas, assim, disso, até mesmo dos relacionamentos, da traição. Então, são várias temáticas aí que esse narrador vai mostrando e encontrando ali um jeito de demolir que é pela acidez, assim, por esse humor meio trágico, né? Então, são quedas, vamos dizer assim. Tá. Quando você sai de um gênero para o outro e mesmo experimenta, como no Voo Solo você falou, textos individuais entre si, mas que formam no conjunto uma reflexão ou um quebra-cabeça para um raciocínio talvez um pouco mais ampliado, no tempo de demolição, então, de bate-pronto, você nos sugere que você o tempo inteiro tem alguém ali do seu lado, que é essa terceira pessoa, que está, se não interferindo na história, está dando os seus pitacos. Até que Bastante. ponto isso está na obra? Eu acho que é uma coisa bem marcante isso. Até eu fiz com a Miri Veja, né, que é uma editora aí de Bauru e tal, Sim. e a gente conversou sobre isso, porque eu tinha tentado contatos com outras editoras também, e eu recebi, por exemplo, resposta do tipo, ah, mas a gente vai ter que mexer muito nesse texto, porque esse narrador tá muito chato, muito intrometido. Mas eu falei, bom, a minha intenção era essa, né? Eu queria mesmo que fosse isso. Então ele é muito marcante.
né? Vamos dizer assim que ele é um personagem à parte, esse narrador, né? E porque ele dá pitaco mesmo, ele fala, olha aqui, vamos parar essa cena aqui, ó, veja bem, olha o que que essa pessoa disse, tal. Então é quase, assim, é um diretor, né, da cena, assim, é Né? por Tá aí, por esse congelada a caminho. cena lá descrita uma vez ocorrida e aí vem as observações dele. Isso. Tá. Em alguns momentos isso aparece, assim. Tá. Quando você constrói isso, achei muito interessante que você falou isso aqui para compartilhar pensando num outro nicho aqui, as pessoas que também enfrentam esse desafio maravilhoso de sentar para escrever, né? Eles podem estar raciocinando conosco aqui agora. Poxa, mas em contos ela tem lá, a gente sempre tem um espelho, uma refração, o nosso próprio desenvolvimento de estilo para crônicas, estilo. Eu sou jornalista há 32 anos, por isso que eu estou falando disso. Você vai olhando e vai achando o teu jeito, o teu time, né? Tua forma de apropriar o pensamento, a construção de frases no tempo. Quando você fala isso, que você constrói em terceira pessoa, tem fatos e temas ali, cenas, diálogos ou não, ou reproduções de conjunto de conteúdos, e alguém vem na terceira pessoa e fala, como você tabulou isso? Você sentou, falou, eu vou fazer um diagrama e essa história vai se configurar assim, como ocorreu com você no teu tempo? No processo de escrita, você diz, né? Isso, Eu sou um pouco metódica. Então, tá? assim, quando eu vou fazer uma narrativa longa, que é uma coisa mais difícil do que, por exemplo, você pensar aí nos contos, nas crônicas, né? Que são textos mais rápidos, você não se perde tanto. Na narrativa mais longa, eu preciso de um certo guia, assim, né? Então, eu faço, por exemplo, eu tenho, tanto já no voo solo como nesse, Tempo de Demolição, eu precisei, marcar ali as cenas que eu queria contar, e essas cenas, todas elas são relacionadas aqui no Tempo de Demolição com alguma parte do corpo e uma parte da casa. Então, assim, eu misturei três coisas. O corpo, como esse que pode perder pedaços, a casa, como esse corpo vivo também, que vai perdendo partes, que vai modificando, que vai perdendo a cor e etc. E essas pessoas que compõem tudo isso e também ali perdendo alguma coisa, né? Isso que vai caindo. Você tem Então, três elementos estruturais, então. isso, eu tenho essa minha construção aqui tem três pilares, né? Que são essas três coisas. E foi difícil achar o tom, assim. Para mim foi difícil. Eu tinha a história na cabeça, tinha o que eu queria contar, mas eu tive mais. Eu gastei um tempo grande pensando em como eu faria essa narrativa, a partir de que perspectiva eu queria contar. Então, assim, por exemplo, se eu pegasse, é uma família com quatro pessoas. Se eu Ok? escolhesse uma das pessoas da família, ia ficar enviesada essa narrativa, assim, do ponto de vista daquele personagem. Para daí pensar numa escrita em primeira pessoa. Por isso que eu escolhi esse terceiro, né? Essa voz de fora, que vai contar essa história, porque daí esses personagens viram ali, de alguma forma, quatro fantoches desse narrador, que ele não é um narrador isentão, vamos dizer assim, né? Ele Como não a é gente já falou passivo antes. em relação ao que ele está contando. Não, porque tem narrador que é em terceira pessoa e ele coloca a luz na história. E aqui eu coloco a luz no jeito de narrar. Então ele vai falando, vai contando então de como que essa família se juntou, de como que as coisas foram acontecendo até o ponto em que ela não existe mais, que ela vai perdendo pedaços assim, né? Então, e aí eu preciso dessa organização. Então, como eu disse, eu sou metódica, eu vou colocando ali nos papéis as palavras que eu quero usar, as cenas que eu quero contar. E aí o que demorou mais então foi encontrar esse tom. Em que tom eu ia contar isso? Você maturou essa organização aí para ficar mais sistematizado, quando num determinado momento você falou, bom, é isso, aí você passou a escrever? É isso que aconteceu no teu Isso. caso? Teu processo? Foi, foi isso. Aham. Quando eu entendi como eu queria contar a história, daí eu comecei a escrever, mas seguindo esse guia, assim, né? Com as partes da casa, com as partes do corpo que eu queria relacionar com alguma das cenas e tal. Então foi aí que eu comecei a colocar no papel mesmo. Tá. Outra curiosidade, a porção é Sloane, psicóloga, psicanalista, que está estudando a especialização, né, que tem os seus afazeres do dia a dia, né, sempre pergunta isso, ela escreve em que horários, ou como é que você compartimenta isso? Por exemplo, eu estou comentando com apenas uma refração aqui, eu sou jornalista, tem rádio, TV, não sei o que, lógico que eu componho, às vezes eu acordo de madrugada e eu não posso brigar
com um insight, o chamado insight, seja lá o que for. Se eu não parar, não for, não reproduzir, escrever a letra e a música, tchau, como a gente faz. Com você, É, é, como? é uma coisa difícil, né? Porque até foi uma coisa que me perguntaram esses dias, que como é, tem um ritual e tal. Não, não tem, porque a gente tem várias funções, né? Então, eu costumo dizer que eu sou uma escritora amadora aí nesse sentido, porque eu não vivo da escrita, assim, não sou uma escritora profissional que meu tempo todo dedicado a isso. Então, eu tenho o consultório, tenho a casa, e filho e tudo mais. Então, o tempo, ele fica, é a hora que dá, né? Então, Hum. às vezes eu acordo de madrugada, perco o sono, assim, durmo muito cedo, perco o sono e vou escrever. Às vezes uso o fim de semana quando porque assim, que nem eu estava te dizendo antes, a coisa veio, então que voz eu vou usar? Cheguei no ponto, então agora eu sei como que eu quero escrever. Aí eu não dependo de vir o insight, eu tenho já a coisa na minha cabeça, então Ok. eu preciso de tempo para sentar e escrever, né? Mas é de madrugada, é fim de semana, né? E às vezes eu tô caminhando na rua, que preciso caminhar, e aí vou pensando, e aí a coisa vai se escrevendo na cabeça, e depois eu chego e vou colocando, né? Assim, desse jeito. Legal. A Isolane Machado, lógico, com tudo isso você contou que faz especialização em direitos humanos, tem a psicóloga em você, a psicanalista, né, as suas questões do dia a dia. A gente já olha para o universo da vida, todo mundo, em algum grau, em alguma dimensão, de acordo com a sua formação, lógico, as suas tarefas do dia a dia, o ofício, como um grande espelho, né? E podemos usar isso para a nossa vida pessoal e outro. Lógico que eu estou fazendo esse pequeno briefing para lhe perguntar o seguinte: temáticas do livro que estão no tempo de demolição, eles estão também lá por escolha de vida, porque a vida é um grande processo de escolha, como a sua especialização em direitos humanos, ou tem coincidência só aqui, nesse aspecto? Por exemplo, se eu vou discutir a questão da mulher, eventualmente eu posso estar lá, porque você está fazendo essas escolhas suas, que são próprias suas da sua formação também. Essa especialização em direitos humanos eu fiz em 2010, 2011, tem um tempo Ah, já, tá lá atrás. tá lá atrás. Eu acho que, é como você falou, assim, isso, a formação que a gente tem, né, e as coisas que a gente vai estudando, elas funcionam como uma certa lente. O mundo passa a ser olhado com uma lente, então, assim, você vai somando lentes, assim, né? Eu acho que o livro que eu mais que mais tem a ver assim, com isso dos direitos humanos, assim, mais raiz mesmo, é o primeiro romance em que eu falo da loucura, assim, que eu acho que é algo Legal. que toca no início da dignidade mesmo, né? Esse aqui, O Tempo de Demolição, aliás, O Voo Solo é um livro bastante intimista, então ele não vai falar de grandes questões da humanidade, assim, acaba sendo tocando as pessoas porque a gente compartilha aí a gente é contemporâneo, a gente compartilha incômodos, né? E o Tempo de Demolição, ele fala de temas, assim, por exemplo, que também são mais, não são grandes temas da humanidade, mas que são isso, por exemplo, como mulher, eu tenho questões, assim, eu quero discutir por que que a gente está, então, tiranizando isso de que uma mulher tem que congelar os óvulos agora, por que que uma mulher tem que ter filho, por que que, né, e que é um tema antigo, né, não é, eu não estou inventando nada novo aqui, né, É. mas eu trago esse tipo de discussão porque são incômodos meus como pessoa física, né? No meu Sim, sim. CPF. Sim. Então, São seus que, ao é isso. mesmo tempo, quando você olha a lente do mundo, são naturalmente de milhões, milhares de pessoas, né? De muitas pessoas. E eu acho que a psicanálise, ela é uma formação que ajuda a gente a desconstruir. Então, ela não põe camada, ela vai retirando camadas, assim. Então, eu já, antes dessa formação, claro, eu já tinha isso da crítica, né? Mas por que que tá querendo que eu faça tal coisa que isso eu não quero? Então, eu já sempre fui meio, assim, como pessoa, já meio crítica, assim. E aí a psicanálise vem me dando mais estofo para poder ter consistência na crítica, né? Tá, sem querer ser sisudo no comentário, mas apenas como curiosidade para fazer o papel aqui do lado de cá. Se a psicanálise, em alguma dose, ela tem essa função, esse papel de desconstruir ou ressignificar, seja o que for, né, as nossas virtudes e desafios da vida, o tempo de demolição, em algum grau, em algum ponto, também convida para esses processos ou não tem nada a ver? Eu acho que sim, indiretamente convida, porque quando eu trago aqui
na voz desse narrador, as questões, né, assim, do que é verdade, o que é mentira, por exemplo, quando eu estou falando de traição ali numa situação X, o que sustenta uma família, como é o molde do que a gente tem hoje? É a mentira ou é a verdade? Porque se algumas verdades aparecem, talvez a casa caia, né? Então, assim, quando eu trago esse tipo de debate, eu acho que leva o leitor a questionar, assim, né? Pensar, putz, é verdade, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Então, eu não sei se eu quero bem a verdade, se eu tô, às vezes, assim, num relacionamento, vou querer mesmo fuçar lá no celular do outro, né? Às vezes é melhor não, entende? Então, assim, é uma brincadeira para dizer que o quanto de verdade a gente suporta, né? Legal. Enfim, é isso. Outra curiosidade, o jornalista é cheio de curiosidades, né? Algumas pertinentes ou não, mas vamos lá fazer a função do espaço aberto. Você comentou no bate-papo aqui, né, na Mireveja, para quem não sabe, a editora Mireveja, como ela disse, é do João Correia, que está conosco aqui falando de literatura o tempo inteiro, nesse piano aqui de Bauru e colega. E essa ideia de provocar no sentido positivo, de fazer com que as pessoas pensem um pouco sobre os seus tempos, as suas vidas, estão aqui conosco no espaço aberto. Dito isso também, então, como a Sloane, pessoa física, ela se preocupou ou não se preocupou, né? Lógico, está sempre inteiramente à vontade para comentar, o dado do texto literário com o texto científico. Uhum. Olha, é uma coisa assim, para você escrever um romance que você vai falar de temas que você conhece um pouco, mas precisa conhecer mais ou se atualizar, você precisa estudar. Então, às vezes, você precisa ler um livro inteiro para tirar uma frase ou um parágrafo no seu livro, no seu romance. Existe um compromisso, a ficção, né? Ela não tem um compromisso com a verdade dos fatos, mas ela tem que ter um compromisso com a verossimilhança. Né? Então, quando eu vou dizer lá que a gente comentou no bate-papo, né, uma cirurgia de apendicite, né, e tal, para retirar do apêndice, lá, eu preciso saber como isso acontece. Eu não posso achar do jeito que eu acho que é. Então, assim, existe um compromisso com o científico, desde que isso seja uma temática do meu texto, mas é assim, é Perfeito. estudo, né? É estudo. Legal. Onde as pessoas encontram o processo aqui da editora Mireveja, se é o mais fácil agora para os curiosos de rádio e TV, nossa ideia é despertar curiosidade no sentido de conhecer, lógico, a obra da Sloane Machado e fazer com que isso faça com que a literatura esteja presente no nosso dia a dia, porque uma das nossas questões aqui, Sloane, é que ler é mergulhar sobre nós mesmos, em algum grau. Onde as pessoas encontram o tempo de demolição? Pode ser comprado diretamente na editora, pelo Ok? site da editora, ou lá direto, né, com o João Correia. Tá, então vai no rodapé para você que nos acompanha no Espaço Aberto e para você que está em rádio e TV, é a editora Mireveja. É de mire, de mirar e veja de ver, para você que nos acompanha aqui já no bom trabalho do João Correia aqui a partir de Bauru. Sloane Machado, muito obrigado nesse recorte, nosso aqui a partir do tempo de demolição, da gente se conhecer virtualmente um pouco nesse grande mundo global que é a literatura, a internet, o romance e que outras demolições possam surgir em outros amplos sentidos na sua vida. Isso, eu agradeço o convite, agradeço pelo papo, fiquei muito feliz. E vamos botar aí a literatura no mundo, né? Eu acho que a gente precisa, né, de leitura e de livros. Certamente. A gente conversou direto lá de Campo Grande, no Mato Grosso, com Bauru e para o interior do estado de São Paulo, da Rede Pública, para rádio e TV, você que nos ouve, com a Sloane Machado. Ela acaba de lançar Tempo de Demolição pela editora Mireveja, aqui de Bauru. Você que nos acompanha pelo site ou pela internet, se pegou o nosso bate-papo no meio do caminho, não se preocupe. É um documento público acima de tudo e fica na íntegra lá também na página da TV Câmara, no YouTube, é só clicar em vídeos para você assistir a hora que você quiser. Até o nosso próximo encontro.